primeiro lugar, quero agradecer, né, ao professor Luiz e a toda a equipe aí pelo convite e também a todos que estão aí na audiência para poder aí ouvir. Eu estou com essa proposta de apresentar para vocês algumas reflexões e principalmente alguns tópicos inicialmente, que depois outros colegas em seguida já irão fazer apresentações mais específicas, né? Então eu vou começar um pouco aqui esse tema relacionado à tecnologia e empresas justamente nesse tempo de crise, e em seguida outros colegas vocês irão perceber que eles irão abordar com mais profundidade algumas coisas que eu estou colocando aqui. Então, rapidamente aqui uma agenda para vocês compreenderem por onde é que eu vou passar. Eu vou falar um pouco do que é esse conceito, né, hoje em dia, do que mundo é esse que nós estamos vivendo em termos de empresa, de sociedade, de tecnologia, depois falar algo específico sobre tecnologia, e aí eu já vou derivar um pouco para essa questão que eu vejo com maior necessidade da gente refletir, que é a questão de ciência de dados, analytics, Big Data, que é um tema que depois vocês vão ver no final do dia, e o que implica a falta de dados atualmente. Então, vamos lá. Bom, tem se utilizado muito na administração, nos negócios, e principalmente na área de mercado, uma expressão de que estamos vivendo o mundo VUCA. E o que é esse mundo VUCA? É exatamente perceber que nós estamos passando por um momento de muita volatilidade, né? Ou seja, tudo muda de uma forma muito rápida, nós estamos vivendo uma incerteza, que é justamente o fato de não sabemos quando termina a pandemia, não sabemos que dia saímos da quarentena, que dia, evidentemente, começa a abertura para esse tipo de negócio, para aquele outro. Então, tem uma série de coisas acontecendo nesse particular. Depois vem a questão da complexidade, então tudo isso é muito difícil, porque imagine só, e essas experiências que nós passamos aqui em São Paulo essa semana, esses últimos 10 dias ou essas últimas 2 semanas, né? Primeiro era o rodízio de par, o rodízio de ímpar, aí tentaram fazer um rodízio só com pessoas da saúde, aí não deu certo, então fecharam ruas, aí tiveram que abrir, aí voltou, então, ou seja, são decisões que têm que ser tomadas e elas apresentam uma série de complexidade. E, por último, essa questão aí do ar, que é a ambiguidade. Então, ou seja, ao mesmo tempo que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, a gente também precisa ter interações, né, e várias questões que estão sendo ligadas a essas mudanças, né? Então, o que faz qualquer empresa e todos nós pensarmos? Que, em primeiro lugar, né, no caso do V, lá nós precisamos ter uma visão, responder às mudanças. No caso da incerteza, nós precisamos entender e trabalhar em colaboração, ou seja, em equipe. A clareza vem de indivíduos, né, de nós mesmos e das interações que nós vamos fazer para justamente resolver os problemas. E a questão da agilidade, porque a mudança é de uma forma muito rápida, de uma forma muito intensa, então precisamos nos adaptar. Aí outro conceito que tem sido muito utilizado, que eu acredito que você já tenha ouvido falar algumas vezes, que é a questão de que momento de indústria nós estamos, né? Então se fala muito na Revolução Industrial, na 4ª Revolução Industrial, ou simplesmente na Indústria 4.0. Então, desde o início da primeira Revolução Industrial, que foi a questão das máquinas a vapor, passamos por linhas de montagem, passamos por essa questão de automação e robótica, e hoje nós estamos falando muito, né, de sistemas cibernéticos, internet das coisas e principalmente a questão da inteligência artificial. O que isso quer dizer? Que nós estamos cada vez mais, né, como você sabe, avançando muito em tecnologia, mas aí vem alguns problemas que eu gostaria de abordar para que vocês pudessem pensar. Que é o seguinte, quando nós falamos de tecnologia, nós falamos principalmente, né, de um conjunto integrado de 4 palavras importantes: conhecimentos, técnicas, ferramentas e procedimentos. E eu quero justamente levá-los a pensar que, quando nós falamos de Brasil, essas 4 palavras nem sempre estão sendo pensadas, abordadas, executadas. Isso, um pouquinho mais à frente, eu já mostro por quê. O que é falar dessa indústria 4.0, falar dessa modernidade?
Em termos sintáticos, significa dizer que essa modernidade aborda 9 temas, né? De robôs, passando por integração de sistemas, por manufatura, por realidade aumentada, e eu quero focar um pouquinho mais na questão do Big Data e do Analytics, né? Ou seja, grande volume de dados e a questão da análise. E dividir essa apresentação aqui em 3 partes para que vocês possam refletir. A primeira é a questão do Big Data, depois vem a questão de Data Science e a questão de Data Analytics. Como vocês podem ver, sempre se usa muitos termos em inglês, porque nem sempre as traduções acabam sendo as melhores, né? Então, se usa muito da terminologia ainda em inglês. O que quer dizer isso? Então, primeira questão, né, da ciência de dados, que é hoje em dia muito falada e muito comentada. Então, nós estamos falando de uma ciência que está estudando informações, está estudando o processo de captura, transformação e geração para análise de dados. Então, é isso que nós falamos em termos de ciência. Quando nós vamos para uma ferramenta, aí nós começamos a falar do Big Data, que é essa questão de tratar, analisar, obter informações a partir de um grande volume de dados. Então, ou seja, cada vez mais as empresas, as organizações estão trabalhando com um volume de dados, de informações muito grande e precisa armazenar isso em algum lugar, mas precisa de análise, precisa ter um pensamento, né, e um tratamento dessas informações. E aí entra exatamente um profissional de analytics ou de análise que vai justamente transformar esses dados, essas informações, em uma análise, em uma recomendação, em algo que se possa tomar decisões, né? Principalmente os diretores aí de empresas, de organizações, possam tomar decisões a respeito. Agora, o que isso quer dizer quando nós falamos de Brasil? E aqui que eu quero começar a chamar a atenção de vocês para justamente essa questão do paralelo entre esse avanço da tecnologia, que é muito grande, que é muito veloz, mas aplicado ao nosso país, à nossa realidade. Então, quando nós falamos de dados, de informações e tomadas de decisão, então o que nós estamos vendo? Que nesse momento, muitas das deficiências das empresas que já existiam, agora ficaram muito evidentes e elas estão muito aceleradas. Então, ou seja, agora as fragilidades estão muito expostas. Eu vou me aproveitar exatamente dessa questão da pandemia para falar um pouco a respeito disso, para dar exemplos a partir daqui, porque a próxima apresentação será de um colega que vai falar sobre telemedicina. Então, tem uma relação entre um assunto e outro. Então, o que eu quero dizer aqui? Os dados sobre o Covid-19 são insuficientes em 90% dos estados, ou seja, nós estamos num momento extremamente crítico, nós estamos passando por uma crise mundial e, obviamente, nós somos um dos países mais afetados e nós não temos dados e não temos informações suficientes ou informações precisas nos estados em que nós estamos. Nós todos os dias podemos ver no Jornal Nacional a exposição que o estado do Amazonas está tendo, o estado do Pará, né, exatamente pela questão da crise, mas exatamente também porque não se tem informações precisas a respeito do que está acontecendo. O que isso quer dizer e o exemplo que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer justamente o exemplo que está também todos os dias no jornal, na rádio, na TV, que é a questão da Caixa Econômica Federal. A Caixa está pagando um auxílio emergencial, esses famosos R$600, para mais de 50 milhões de brasileiros. Quem são esses 50 milhões? 19 milhões estão no Bolsa Família, estão cadastrados, então se sabe quem é. Tem 10 milhões num cadastro único, que também se sabe quem são. Agora, o que é que a Caixa percebeu nesse período? Que tem 20 milhões de brasileiros que são chamados invisíveis, ou seja, ninguém imaginava que 20 milhões de pessoas existiam. O que isso quer dizer? Peguei um dado um pouco atualizado de 2 dias atrás, a nossa população, né, temos no Brasil, ou somos no Brasil, 211 milhões de brasileiros. Isso quer dizer que 10% da população ninguém tinha ideia que existisse, ou seja, não é um número pequeno, é um número extremamente grande. E por que esse caso não funcionou e se mostra como um desafio bastante grande? Por quê?
ao desenvolver principalmente esse aplicativo que está nos smartphones, aí nos celulares, que todos desse grupo podem acessar, foi-se pensado numa estrutura a partir do conhecimento técnico das pessoas, ou seja, a equipe de tecnologia da Caixa imaginou um aplicativo para que quase que eles pudessem acessar, ou baseado no padrão e na cultura dessas pessoas. E na prática, o que aconteceu? Se esqueceu que muitos dos brasileiros, desses tais 20 milhões invisíveis, têm um telefone que, por vezes, é um telefone pré-pago, por vezes, não é um telefone mais avançado ou das últimas gerações, portanto, ele tem uma internet muito restrita, e o aplicativo exige, portanto, um consumo de internet e um bom aparelho. Ou seja, 20 milhões eram desconhecidos e 20 milhões, estou aqui colocando todos, mas evidentemente que não todos, mas não houve a possibilidade deles entrarem, e é por isso que nós estamos vendo todos os dias filas enormes, pessoas que estão sofrendo, que vão na noite anterior pegar uma fila para ir lá na Caixa, na agência física, aí vai na agência física, não consegue atendimento, volta no outro dia, ou seja, o sofrimento adianta cada vez mais. E o que eu quero dizer com isso? Que é cada vez mais importante a gente pensar no país que nós temos, no grupo que vai ser o beneficiário, ou seja, quem é esse que vai usar a tecnologia. Porque esse é o ponto que nós vamos ver que tem algumas dissonâncias, algumas questões que acabam não andando. E aí, o que aproveitando, né, nessa questão aí da saúde, o que a gente pode observar? Faltam dados qualificados que dificultam muito ter uma estratégia para a gestão de saúde. Então, se nós temos na ciência de dados, né, um ativo, né, uma matéria, uma disciplina, fundamentos para um bom planejamento estratégico dos negócios, na saúde nós estamos vendo que nós temos um problema muito crítico no Brasil. Existem cerca de mais de 308 mil estabelecimentos de saúde, que é a rede que envolve a saúde pública no Brasil. E essa rede não possui uma forma estruturada de coletar os dados, as informações. Ou seja, você tem pessoas que vão até o SUS, essas pessoas preenchem um cadastro, né, tem lá a famosa abertura de ficha, mas esses sistemas não são integrados. Então, ou seja, a pessoa que está no Amazonas preenche um dado que não necessariamente quem está em Brasília consegue visualizar essas informações, e assim vai ao redor de todos os estados. Isso quer dizer o quê? Que nós temos, então, uma área de ciência de saúde que não tem condição de pensar a estrutura de equipamentos, de hospitais, de leitos, para justamente poder atender no momento que nós, brasileiros, mais precisamos. O que eu quero colocar para que vocês possam refletir? Que antes da tecnologia, preciso entender a empresa, preciso entender as pessoas que serão aquelas beneficiárias da tecnologia. E aí eu volto com aquelas 4 palavras que eu comecei lá no início da apresentação. Então, o que é que está acontecendo? Falta conhecimento, ou seja, eu não sei exatamente quem é o meu usuário. Faltam técnicas. Como é que esse usuário vai justamente acessar a tecnologia que eu estou propondo, que eu estou sugerindo, que eu estou justamente fazendo com que ele possa usar? As ferramentas. Então, que ferramentas que ele vai utilizar? Na medida que eu faço um aplicativo para ser lido ou ter o seu usuário aproveitando a partir do smartphone que ele tem, qual é esse smartphone para que ele possa justamente acessar essa tecnologia? E os procedimentos, que é exatamente o que nós estamos vendo. A Caixa começou uma campanha ontem mostrando que não precisa ir na fila, porque muitas das pessoas estão apenas indo pedir informações sobre quanto dinheiro será depositado. Agora, essa campanha começou ontem, de um auxílio que começou há quase um mês atrás. Então, não era possível, há um mês atrás, você fazer uma campanha mostrando para as pessoas que elas não precisavam ficar na fila da noite anterior até o dia seguinte para justamente pedir uma informação que elas poderiam receber através de outro formato. Então, esse é um pouco o ponto que eu quero colocar. E a questão
da mudança de mentalidade. Nós temos muita mentalidade no Brasil de armazenar a informação. Então, tem vários sistemas onde você faz o cadastro, vários sistemas onde você sabe quem é a pessoa, só que o que acontece? Você não usa isso de uma forma positiva, produtiva e principalmente eficiente. E aí o que acaba acontecendo? Que nós temos que desenvolver uma análise qualitativa, ou seja, a partir desses dados, eu tenho que saber quem são esses brasileiros, no caso da Caixa, onde é que eles vivem, onde é que eles moram, como é que eles podem ter acesso a esse recurso. Então, é a qualidade da informação. E a questão do preditivo é justamente, então, eu começar a pensar. A Caixa mesmo tem a ideia de que está se falando de 50 milhões, mas esse número pode chegar a 80 milhões de brasileiros. Ou seja, se nós já vimos que temos 20 milhões invisíveis, pode ser que esse número dobre ou cresça 50%. Ou seja, ninguém tem ideia de que número de pessoas invisíveis nós estamos falando no Brasil. E é esse o problema. Então, que sistema que eu vou criar para não suportar apenas 20 milhões, mas talvez mais 50 milhões? Né? X. Então, isso tudo que eu entendo que seria um primeiro passo para desenvolver um sistema que pudesse atender às necessidades do cidadão, ou seja, as nossas necessidades enquanto brasileiro. Eu deixei o meu e-mail e, principalmente, as referências do meu respeito, e eu também gostaria, claro, de poder deixar um espaço para que, se houver perguntas, dúvidas, eu possa estar respondendo e a gente possa estar tendo interação para não ficar aqui só falando e não ouvindo vocês, que eu gostaria muito de ouvi-los. Então, basicamente é isso. Maravilha, professor. A gente pode, então, partilhar agora de algumas perguntas, né? Pessoal que está assistindo nós pode enviar perguntas para a gente aqui, mas eu queria já começar a fazer uma pergunta, assim, para o senhor. Se o senhor quiser parar de partilhar lá a tela, a gente já consegue bater um papo aqui. Isso, todo mundo já se vendo ali. Maravilha. Verdade. Eu queria te fazer uma pergunta, professor, sobre a questão aí do mercado hoje de tecnologia. A gente acabou ficando aí muito atrelado à questão do home office. Muda um pouco o contexto aí da utilização da tecnologia nesse momento? Sim, é uma ótima pergunta, porque faz com que a gente possa justamente começar a comentar exatamente esse ponto da falta de preparo. Né? A pandemia está trazendo exatamente isso. Tem muita empresa que nunca pensou na questão do home office, nunca pensou no trabalho remoto, nunca pensou nos equipamentos que ela tem. Então, hoje, o que estamos vendo? Que tem muitas empresas com computadores muito defasados, não deram os recursos necessários para as pessoas trabalharem. Então, o que acaba acontecendo? Até tem sido feita uma campanha pela Microsoft no sentido de atualização dos computadores. Né? Então, a grande questão eu vou atualizar um computador, mas em que condição? Então, a empresa fez com que várias pessoas ficassem em casa para o trabalho remoto, mas só que não deu nem o computador para a pessoa e nem pensou no computador que a pessoa tem. Então, ou seja, foi tudo muito atropelado. Então, o que eventualmente deveria ser pensado em algum momento, nunca foi. Então, isso tudo está sendo exposto agora e praticamente, claro, como nós vivemos uma situação crítica, então cada um tem que se virar por si só. Então, os espaços dentro das casas, né? Ninguém tem um escritório em casa, assim, não são todos, né, que podem ter um espaço exclusivo para poder trabalhar. Então, isso fez com que também a gente disse o seguinte, que a gente não precisa, principalmente quem está em São Paulo, todos os dias para o escritório, a gente pode trabalhar de casa, isso, né, faz economia na questão do tempo, a gente não precisa perder 2 horas no trânsito. Né? Então, mostrou que tem uma série de questões que vão vir um modo de entender para ficar. Esse trabalho remoto, para muitas profissões, faz todo sentido e ele acaba sendo muito mais efetivo. Maravilha, professor. Está chegando mais perguntas aqui. Nas mudanças aí da tecnologia, o que seria as empresas aí, a indústria ali, até o comércio 4.0 ali nas empresas? O que seria esse diferencial desse momento aí de sociedade 4, 5.0 que a gente está passando? O que seria isso? O senhor poderia definir para a gente?
O que se fala desses números todos de indústria 4.0, de sociedade 5.0, é exatamente falando a respeito do quanto nós estamos mais, né, necessitados, de um lado, da tecnologia e de outro, do que nós temos justamente de acesso. Então, cada vez que a tecnologia avança, no caso, hoje em dia, que a gente fala muito de inteligência artificial, então nós temos uma série de técnicas e de ferramentas que são possíveis das pessoas utilizarem. E também está começando a acontecer já há um tempo, que agora também acaba ficando mais evidente, que é justamente a questão de, na medida que nós temos uma internet, e na medida que nós temos mais acesso, na medida que nós temos mais estrutura e condições, então a gente começou a ficar muito mais digital. Então, praticamente, a nossa vida está saindo um pouco do computador de mesa, né, que já saiu, né, para o smartphone. Então, muitas das aplicações, muito do que a gente faz já é pelo smartphone e pelo telefone celular, né? Então, nós estamos desde fazendo a utilização de banco, a utilização de informações, a utilização de games e, principalmente hoje, que é a questão das redes sociais. Quer dizer, esse é um momento e um movimento extremamente importante, onde as pessoas transferiram parte até do seu conhecimento, né? Muita gente não lê jornal, lê notícias no Facebook, ou lê no Twitter, ou, enfim, lê através do Instagram, né? Toma conhecimento a respeito de assuntos a partir das redes sociais. Então, exatamente, a tecnologia vem para ajudar no sentido da produtividade, de melhorar o processo de trabalho, e, de outro lado, encontra pessoas que justamente estão consumindo mais as formas que a tecnologia está dispondo, especialmente as mídias sociais. Então, está se falando muito de inteligência artificial, como é que a gente automatiza processos, né? Os processos, principalmente aqueles que são rotineiros, e um exemplo até disso tem sido o Japão, que está testando. Eles fizeram robôs, colocaram robôs em algumas cafeterias, estão fazendo a experiência de quando você ia até então, quando podia, na cafeteria, você chegava e um robô vinha e te dava o cardápio. Então ele ficava como um pré-serviço do garçom, pré-atendimento, né, para justamente começar a facilitar. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de possibilidade que a indústria 4.0 está fazendo e que, de outro lado, a sociedade está consumindo exatamente por algumas necessidades específicas. Legal, professor. Chegou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Com esse aumento aí do consumo de brasileiros aí para a internet, como a gente agora está limitado aí de poder transitar entre os lugares e as pessoas, existe aí, então, o senhor vê um aumento desse nível de maturidade no e-commerce, nessa parte de você poder explorar a compra online? E outra contrapartida, que eu vou deixar isso já como pergunta junto dessa exploração, desse momento. Existe talvez uma exploração desses serviços a partir de agora? Ou seja, o preço da internet, que costumava ser mais barato, pode ter que subir um pouquinho nesse momento ali? Eu deixo você com essas duas perguntinhas aí. Ok. Então, a questão primeiro do e-commerce. Também o que acabou acontecendo? Nós vimos que essa questão da transformação digital, como está se dizendo, da necessidade das empresas se atualizarem e efetivamente terem um trabalho digital, que não é abrir ou ter uma página no Facebook ou uma página no LinkedIn. Quando se fala em transformação digital, está se falando exatamente num conjunto de ferramentas e de técnicas que faz a mudança no negócio. Então, é como, por exemplo, algumas lojas como a Amaro, que você vai, né, as mulheres fazem a sua compra, tiram todas as medidas na loja física e depois recebe um produto final já na sua casa e às vezes no mesmo dia. Então, muitas empresas não se prepararam para esse momento justamente do digital, do negócio digital, não só especificamente das redes sociais, e ficaram agora muito expostas e tendo que correr atrás. Então, é justamente aí que nós estamos vendo esse descompasso. Muitas empresas, no caso do comércio eletrônico, estão tentando fazer uma operação agora correndo. Você vê muitos restaurantes, padarias, né, pequenos negócios tendo que correr porque justamente estão fechados, então tem a possibilidade aí do delivery, tem que fazer alguma coisa, então vão correndo atrás.
E, por outro lado, nós estamos vendo que quem estava melhor preparado hoje, empresas que nasceram digitais, caso do iFood, caso de Uber, caso de outras, evidentemente estão tendo crescimento, estão tendo toda a possibilidade de se aproveitar, não no mau sentido, mas justamente de poder atender de uma forma melhor nesse momento. Agora, outra parte que é muito interessante, quando você perguntou, a audiência perguntou com relação ao aumento de preço. Também, obviamente, o que está acontecendo é empresas que estão começando a disponibilizar os seus produtos que anteriormente eram no formato manual. Vou dar o exemplo da Disney. A Disney também lançou o seu canal de streaming, o seu canal aí, para concorrer com Amazon, com Netflix, com HBO, com várias outras organizações. E isso, evidentemente, faz com que você tenha, se de um lado você tem mais oferta, de outro lado você também vai ter um maior custo. Porque o que acontece? Você anteriormente poderia assistir o filme da Disney no Netflix, agora provavelmente eles não vão mais disponibilizar porque eles têm um canal próprio, então eventualmente você tem de ter uma assinatura da Netflix, você tem de ter uma assinatura do Disney+, e talvez você tenha de ter do Globoplay, porque você quer ver a novela, você quer ver um seriado, você quer ver alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que tudo está disponível, ao mesmo tempo também você tem um valor maior de investimento, você tem ali um custo maior. Então, e claro que na medida que também a tecnologia vai evoluindo, vai ficando mais caro, certamente você vai tendo outros aumentos de preços por aí. E aí você fica exatamente naquela situação de ter que decidir. Então eu fico só com Netflix e não vejo mais as outras coisas, ou eventualmente tem mais custos para poder pagar essas outras empresas que talvez eu gostasse de ver algum filme, algum desenho, alguma palestra, enfim, alguma outra coisa. Professor, outra pergunta agora. Questão de relacionamento com o cliente, né? Esse é um momento aí que nós estamos afastados, né? E existe aí agora uma questão de uma construção desesperada por bases de dados ali, os CRMs funcionando a todo vapor. E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, se tiver condição, de como que é importante isso agora para essas empresas formalizar essa base, ou se já era para ter feito isso antes, para que agora tenha condição de dar andamento aí nos seus negócios. É uma pergunta interessante, muito boa. Então, assim, o sistema de CRM, né, que acabou sendo a tradução justamente do que é a técnica inglesa, justamente também mostra que tem empresas que estavam preparadas e outras que estão muito pouco preparadas para esse tipo de atendimento. Então, se de um lado a gente tem bancos que já têm muitas informações a nosso respeito, nós temos várias outras empresas que têm muito pouca informação e que, nesse momento, gostariam de ter informações melhores para poder até oferecer melhores serviços. Um exemplo típico disso, eu vejo que são as operadoras de telefonia celular. Elas têm basicamente o nosso nome, têm basicamente o CPF, têm basicamente o endereço e, claro, sabe que tem assinatura pré-pago e quem tem assinatura pós-pago. Mas basicamente é isso só. Não tem nenhum tipo de outra informação referente ao que a gente gosta de fazer, ou que a gente precisaria fazer, ou gostaria de ter mais algum tipo de serviço. Então, nesse momento, ou seja, eu tenho um cadastro muito grande, então nós estamos falando de empresas que têm 50 milhões de clientes e que têm basicamente as informações muito básicas, muito, vamos dizer assim, primárias, e não tem nenhum tipo de possibilidade de ter mais informações. E, claro, num tempo tão curto como esse, vem exatamente essa questão de ter que correr para. E aí vem uma outra questão, que é a Lei de Proteção de Dados. Ela estava para entrar no ar, figurar, melhor dizendo, agora em agosto, passou provavelmente para o final do ano. O que quer dizer isso? As empresas vão ter que ir atrás das pessoas para poder pedir autorização para utilizar seus dados, e se ela quiser mais informações justamente para ela poder entender melhor os seus clientes, as pessoas, elas vão ter que fazer um trabalho bastante intenso de analisar melhor esses dados,
dados e ver especificamente as informações que eles estão buscando, né, ou que são necessárias para o negócio. Então, não adianta eu ter muitos dados e eu, na verdade, não ter as informações mais necessárias para atender. Então, está tendo aí um desajuste, né, com relação ao que eu tenho de dados e ao que efetivamente acontece. Vou dar um outro exemplo. Muitas empresas também dessas, né, todos nós aí temos internet de alguma empresa dessas que existem no mercado. O que aconteceu? Muitas implantaram operações virtuais. Então, você, quando telefona, ou quando você aciona pelo WhatsApp, ou quando você aciona pelo site, você não está falando com uma pessoa. É o famoso Disque 1, Disque 2, Disque 10. E aí, com isso, você vai passando de um lado para outro e vem a explicação que devido à pandemia foi necessário reduzir a operação para preservar as pessoas, etc. Mas o que na verdade mostra? Que eu tenho uma demanda muito grande que eu não estou conseguindo atender. Então, eu estou colocando uma operação virtual exatamente para do tipo, até, entre aspas, ver quem tem paciência para esperar alguma coisa, ou dependendo do caso. Se é muito crítico cair na internet, então eu preciso atender. Se é aquele que está com o sinal com alguma instabilidade, eventualmente eu não preciso atender, porque hoje de manhã ele está com instabilidade, pode ser que à tarde volte. Então, é esse desajuste que acabou ficando claro nesse momento e que as empresas estão, na verdade, correndo atrás. Maravilha, professor. Uma pergunta que chegou aqui interessante é sobre carreira. Esse é o momento aí que está em alta para qual segmento que o senhor avalia que seja interessante e onde que as pessoas devem apostar agora para poder se inovar nesse novo mercado aqui? Quais seriam as suas dicas para a pessoa poder se colocar melhor agora no mercado, sendo que a maneira de se comunicar, a maneira de se interagir mudou bastante? Ok. Com relação à carreira, claramente essa área de ciência de dados, essa área de análise de dados e análise de informações, essa é uma área de muita demanda, essa é uma área que vai continuar sendo de muita demanda exatamente por isso, porque as empresas têm informações básicas, mas precisam ter informações muito melhores para que elas possam desenvolver os seus negócios. Então, essa área de ciência de dados, de Big Data, de Analytics, tem muito ainda por crescer exatamente por isso. E também por essa adequação, de justamente como ficou claro no exemplo da Caixa. Tem pessoas que eu nem sei, nem sabia que existiam, e existem e eu preciso atendê-las. Então, na medida que eu passo a ter do dia para a noite mais 20 milhões de pessoas no meu cadastro, como é que eu vou exatamente analisar depois e como é que eu vou poder atualizar, porque, vamos dizer, são pessoas que não têm nem, às vezes, nem endereço fixo. Então, são moradores de rua, são pessoas que vendem objetos, produtos, né, nos valores nas ruas das grandes cidades. Então, ou seja, são pessoas diferenciadas sob o ponto de vista de atendimento. Então, como é que eu vou manter dados atualizados sobre essas pessoas e como é que eu vou conseguir atendê-las? Né? Então, esse é um primeiro ponto. E, com relação, então, esse é um lado bastante claro. O outro lado, acho que vários dos meus colegas, vocês têm a minha escola falando muito a respeito da área de programação. Então, hoje, quem sabe fazer programação tem um mercado aberto não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque faltam muitos programadores, né? E, com relação a setores, eu diria que claramente também ficou claro que alguns setores vão se desenvolver muito mais que outros nesse momento. Então, claramente a área da saúde, onde não se entenda só como hospitais, né? Hoje em dia a área de saúde está compreendendo, tem hospitais, tem as empresas farmacêuticas, tem as empresas que estão produzindo respiradores, as empresas que estão produzindo máscara, as empresas que estão produzindo álcool em gel, as empresas que estão produzindo álcool 70%, ou seja, a área da saúde está se mostrando com bastante necessidade de profissionais e com muita necessidade de tecnologia. E a seguir, eu me coloco aqui para fazer a apresentação de telemedicina, claramente para mostrar isso. E é preciso, né, também, para que você não deixe as pessoas nas filas do SUS e nas filas dos hospitais, que possa haver um atendimento inicial para que faça com que a pessoa, se tenha algo que pode ser conversado, ter uma consulta pela internet, né, através do computador, do telefone, isso vai facilitar muito que você tire as pessoas da fila, não as deixe no hospital, que é justamente onde elas podem sofrer outro tipo de contaminação. Né?
Então, claramente, a área da saúde é uma área de grande desenvolvimento para se ficar atento. Outra área também é justamente a área de telecom. As operadoras de telefonia celular vão se desenvolver muito, porque já se viu claramente que muita gente está em casa e muitos ficarão. Então, evidentemente, a internet vai possibilitar que outros tipos de empresas também possam crescer, que é justamente na área do entretenimento. Então, empresas que oferecem conteúdos específicos aí de streams, né, como Disney, Amazon, Netflix, etc. Netflix já todo mundo viu, né, que cresceu muito o número de assinantes, então é bastante importante também. E depois eu vejo também que algumas outras operações vão acabar se estruturando e crescendo em um outro formato, que é, por exemplo, o mercado imobiliário. Praticamente a gente vê que hoje nem todo mundo quer ter ou comprar um imóvel e já está se começando a pensar que o mais interessante é você ter uma construção onde você alugue o imóvel. Não precisa mais vender, porque de repente hoje eu estou gostando de morar num bairro, amanhã eu quero mudar para outro. Então, e eu não tenho mais aquele desejo de ter uma mobília enorme, de ter muitos objetos. Eu quero ter uma vida um pouco mais simples, quero ter mais qualidade de vida e menos investimento fixo num lugar só. Então, essas são áreas bastante claras, né? E depois, tudo que tiver relacionado muito à questão de tecnologia, né? Então, dizer, a tecnologia que for aplicada para a experiência das pessoas vai ser uma área de grande desenvolvimento. E isso quer dizer varejo, isso quer dizer tudo que envolver supermercado, tudo que envolver farmácias, tudo que envolver, né, os mais diferentes tipos de comércio, vão ser necessários muitos profissionais de tecnologia. Então, claramente, o varejo, a área de saúde e a área imobiliária, eu vejo como grandes possibilidades de crescimento e de carreiras nesses setores. Maravilha, professor. Muito bom. E para a gente encerrar, a última perguntinha que chegou, e aí a gente encerra, eu queria ver se o senhor tinha algumas dicas para dar para aquelas pequenas empresas e médias empresas que talvez agora, que não se prepararam de uma maneira adequada, e o que eles podem fazer agora para tentar manter o seu negócio funcionando e sobreviver nesse tempo de crise. Então, nesse momento, o importante é, por incrível que possa parecer, precisa ter um pouco de calma e um pouco de bom senso. Por quê? Claro que eles, com receita zero, está desesperado e tem, né, familiares, tem funcionários, tem uma série de compromissos com os quais ele precisa cumprir, enfim, quer continuar o seu negócio. Então, o que é preciso? Ele ter o mínimo de pensamento para ver como ele pode fazer através de parcerias, não investir na compra de uma tecnologia específica. O que eu quero dizer com isso? Se ele nunca teve uma lista dos seus clientes, nunca teve os dados, né, estruturados para isso, nesse momento não é hora de fazer, porque não dá nem tempo. Porque até ele construir um banco de dados, até ele construir uma boa lista, vai levar alguns dias e isso não vai ser muito interessante. Então, o que ele precisa fazer? Ver se tem possibilidade de fazer parceria com o fornecedor. Basicamente, é a ideia do Magazine Luiza. O que o Magazine Luiza fez? Ele viu que tem vários pequenos negócios que não têm condição de, nesse momento, fazer um site, não têm condição, nesse momento, de se estruturar em termos de tecnologia, então eles ofereceram uma plataforma para que o Magazine Luiza pudesse vender e, com isso, remunera, dar uma comissão para essas pessoas. Então, para esses pequenos empresários. Então, isso que é importante pensar, que esse é um momento não de investir, mas de procurar parcerias para ver como desenvolve o negócio. Porque todo e qualquer investimento agora pode não ser interessante o suficiente para daqui a pouco. Então, eu posso querer fazer, por exemplo, um banco de dados ou estruturar aí uma entrega por minha conta, só que daqui a pouco pode ser que isso mude, e esse daqui a pouco ninguém sabe. Hoje, se tem uma coisa que é certa, é que ninguém tem absolutamente ideia do que vai acontecer no dia da manhã. Isso seja em São Paulo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Todo mundo tem incerteza. Hoje, todos estão iguais na mesma questão. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, frente a isso, o que é melhor é eu tratar com parceiros, eu ter a colaboração de pessoas e começar, como alguns começaram a fazer, que é através do WhatsApp.
eu começo a ter, pelo menos pego um número de pessoas, vou começando a propor, faço um cardápio, faço uma lista, faço uma arte, né, de uma forma um pouco mais caseira, quer seja no PowerPoint, quer seja em qualquer programa, e vou começando a oferecer, porque isso as pessoas podem encaminhar para outras, e assim o meu negócio pode começar a continuar, né? Eu posso começar a ter uma medida de ação. O importante também é não ficar parado, também não ficar esperando, vamos esperar o que o governo vai decidir, o que a prefeitura vai decidir, o que o governo federal vai decidir, porque, na verdade, como ninguém sabe, nós temos diferentes opiniões a respeito, então é importante que quem está à frente de um pequeno negócio começa a fazer. E a vantagem de ser pequeno é justamente que eu estou mexendo com poucas pessoas. Então, eu falo de 10, de 20, de 50 pessoas, é um número que eu consigo controlar, um número que eu consigo mandar mensagem, eu posso mandar e-mail, eu posso mandar no WhatsApp, enfim. Eu tenho a possibilidade até de telefonar para as pessoas, né? Também é um momento muito disso, de se eu tenho um serviço, se eu tenho um produto que possa ser oferecido, disponibilizar. Então, é aproveitar as ferramentas existentes. Por exemplo, eu estou vendo vários cabeleireiros, manicures, pessoas que trabalham na área de odontologia, fazem através do Google a abertura do calendário, onde mostra qual é o horário que a pessoa está disponível, qual é o horário que ela tem compromissos, que tem pessoas já marcadas. Então, é exatamente esse momento, né, de eu utilizar as tecnologias já existentes para eu poder fazer com que o meu negócio caminhe, com que o meu negócio ande, eu não fique esperando decisões de outros que também não têm certeza sobre o que vão fazer. Então, acho que esse que é o principal. Maravilha, pessoal. A gente contou aí com o professor Alfredo Passos, ele comentou um pouquinho com a gente essa visão geral. Professor, eu vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais e se despedir da gente. E nós continuamos depois às 11 horas com a nova palestra aí, tá bom? Agradeço muito sua presença e esses minutinhos aí para o senhor poder se despedir e fazer suas considerações finais. Então, uma vez mais, eu queria agradecer a você e a toda a equipe da escola e parabenizar pelo simpósio, né? Está sendo muito interessante, muito importante, essa área, né, de conhecimento e essa expansão que vocês fizeram através dessa programação bastante importante. Então, agradeço muito o convite, quero agradecer também a todos que assistiram, a todos que fizeram perguntas, e o que eu gostaria de apenas sugerir, enquanto palavras finais, é que nessas próximas apresentações que vocês vão ver de telemedicina, a que vai falar de novos skills, ou a questão dos soft skills, que são competências e habilidades, e a final do dia, que é sobre Big Data, que vocês possam também procurar avançar nessas questões, porque a programação foi feita com bastante atenção. Acho que esse é um dos grandes méritos desse simpósio que a escola está propondo, né, que é uma integração muito boa entre as apresentações, e seria muito interessante que vocês pudessem também explorar esses tópicos com os outros colegas, que isso vai permitir que, ao final do dia, vocês tenham uma noção mais clara de como as coisas estão caminhando e algumas direções para que vocês possam pensar em termos de carreira, que possam pensar em termos de estudos e em termos de desenvolvimento para vocês. Muito obrigado a todos.